Olá! Se você é um empreendedor ou uma empreendedora, tem uma startup ou almeja ter uma startup para mudar o mundo, que tem uma ideia de negócio para mudar o mundo, esse podcast é para você. O caminho é difícil, é tortuoso, mas existem algumas empresas, algumas aceleradoras que realmente ajudam essas startups a acelerarem, a conseguirem ganhar mercado e realmente conseguirem realizar esse sonho de transformar o mercado, transformar aquele problema em trazer soluções para vários problemas do mercado. A Y Combinator é uma das mais famosas e mais prestigiadas aceleradores do mercado, e é justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre como foi antes do processo de seleção, durante o programa da Y Combinator e pós. E para isso eu tenho dois empreendedores aqui que também participaram. A Plug participou da Y Combinator durante o programa de Summer 21, do verão do americano 21. E a gente vai bater um pouquinho de papo aqui sobre como que foi esse processo, ajudar alguns empreendedores, porque você também, Mário e Vitor, vocês devem receber algumas mensagens do LinkedIn falando, putz, olha, eu quero participar, vocês podem me ajudar, e com certeza a gente tenta ajudar, mas eu acho que aqui vale a pena a gente trocar uma ideia para ajudar esses futuros empreendedores a respeito do programa do Y Combinator, né? Esse é o 7º episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug sobre como o mercado financeiro, as revoluções que a tecnologia estão fazendo no mercado financeiro, no mercado de serviços financeiros. Todo mês a gente traz um novo tema, e esse tema é um pouquinho diferente, não falar só sobre serviços financeiros, mas falar sobre o mundo de startups, o mundo de fintechs e aceleradora. Eu sou Bruno Loyola, eu sou cofundador e CDO da Plug, e é um prazer aqui receber dois convidados ilustres. Um é o grande amigo e sócio da Plug, o Vitor Braga, e também está ao meu lado o Mário Marcócia, que também é cofundador da Compra Rápida. Pessoal, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, por estarem aqui, compartilhar um pouco de conhecimento. Acho que vai ser bacana esse bate-papo. E para começar, eu queria que vocês, começando pelo Mário, compartilhar um pouquinho da sua história, como que veio a ideia da Compra Rápida, entender um pouquinho como que plantaram a semente Y Combinator de você. Obrigado, Mário, bem-vindo. Boa, super obrigado aqui pelo convite, super prazer falar sobre o YC, a gente tem um carinho enorme pela YC. Falando rapidinho da minha história, sou do interior de São Paulo, uma cidade perto aqui da capital, e eu gosto de falar que eu sempre tive muito a influência empreendedora na minha família, né? Acho que a maior influência veio do meu avô, que é imigrante italiano e veio para cá atuar no ramo de tapeçaria. Então veio uma mão na frente, outra nas costas, e quando pequeno eu trabalhei muito com ele, fiquei muito próximo, isso foi uma grande influência para mim. Meu pai também tentou empreender quando eu tinha ali 12, 13 anos, acabou quebrando, mas a influência estava ali, né, a referência, e sempre tive um pouco esse norte na minha vida. Depois fui cursar engenharia na Escola Politécnica da USP, em São Paulo, e depois disso minhas experiências foram nessa linha. Primeiro, trabalhei numa startup early stage, HR Tech chamada Alia, e depois fui para consultoria estratégica, ainda sentia que me faltava um pouco essa base de negócios, e quis melhorar nesse sentido. Falando da Compra Rápida em si, né, da onde surgiu a ideia e o que é a Compra Rápida. Foi, inclusive, de uma experiência do meu sócio, que a Compra Rápida surgiu. Ele foi responsável pela reestruturação de checkout de uma food tech, série D, aqui no Brasil. E, assim, até um fato curioso, na época a gente morava juntos. E o que aconteceu foi, a gente viu muito de perto que quando você tá olhando para checkout, que é toda a etapa de um e-commerce após a adição de um produto no carrinho, né, que é o login ou a finalização de compra, ela é extremamente difícil de mexer e ela impacta demais o resultado daquele e-commerce. E tendo isso em vista, a gente viu muito de perto isso, a gente começou a olhar mais a fundo no problema e pensar, se a grande maioria dos e-commerces que tem hoje no Brasil e na América Latina nem conseguem mexer no checkout, porque muitas vezes eles estão presos à plataforma, e os que conseguem, muitas vezes não tem uma pessoa que tem expertise em checkout, que sabe o que impacta ou não a conversão e consegue otimizar isso, por que não pegar essa experiência e levar para o mercado e resolver essa grande dor, né? Acho que até um dado interessante, de cada 5 pessoas que começam uma compra online, 4 abandonam. Tem vários motivos, mas um dos principais é a experiência de compra. É você ter ali que fazer infinitos cadastros, né? Acho que muita gente até sente isso. E nisso a Compra Rápida nasceu. Hoje, nós somos uma empresa que se conecta a diferentes e-commerces, não só melhorando a experiência na etapa de checkout, mas principalmente trazendo um outro fator que é qualquer pessoa que compra em uma loja que tem compra rápida, quando essa pessoa volta, seja naquela loja, seja em uma outra loja da nossa rede,
que ela nunca tenha comprado, essa pessoa não precisa fazer login, não precisa fazer um cadastro. A gente basicamente traz os dados dela como se fosse uma experiência até de fazer uma compra no iFood hoje. Então a gente mostra os endereços que você já comprou, você confirma, vê os seus métodos de pagamento e consegue receber ali o produto na tua casa com um clique. Perfeito. Eliminar aquela fricção que tem no processo tão fundamental que é o checkout ali Exatamente. dos e-commerce. E, Mário, como surgiu a ideia? Eu falei, cara, eu acho que o IC faz sentido pra gente. Quando e como que surgiu isso aí? Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque pra gente, acho que diferente de outras empresas que só aplicaram, a gente titubeou um pouco, pensou um pouco antes, e pra gente foram principalmente 3 fatores que levaram a gente a aplicar para o IC. O primeiro foi pessoas. Quando a gente estava ali se preparando, a gente aplica, não aplica, nós conversamos com diversas pessoas que tinham passado pela aceleração, e foi impressionante, assim, a maioria das pessoas com quem a gente falou eram incríveis, pessoas totalmente fora da curva, e que nos ajudaram demais, foram super solistas, e isso deu um bom indicativo do que seria a experiência lá. O segundo ponto, acho que é conteúdo e aprendizado. Um dos principais nomes, falando de startup no mundo, é o Paul Graham, que fundou a YC. Todos os conteúdos são muito focados em como as empresas conseguem produzir um produto de fato que faça a diferença no mundo. E a gente queria beber isso da fonte e aprender com eles. E por último foi o aspecto de fundraising. Acho que uma coisa interessante até para quem está empreendendo aqui no Brasil ou na América Latina é que muitas vezes, se você não é um second time founder, alguém que está pela segunda vez criando uma empresa, se você não estudou no Ivy League nos Estados Unidos, ou ainda se você não construiu um foguete antes de empreender, assim, uma coisa muito diferente, é muito difícil que você tenha acesso a fundos internacionais. Você fica muito limitado à rede local. Então esse foi um ponto que a gente levou em consideração também para aplicar. Perfeito, perfeito. Vitor, obrigado também pelo seu tempo. Queria que você comentasse um pouquinho da história, como que você chegou na Plug, como você cofundou a Plug, e também como foi o processo da Plug aí para aplicar para o IC. Legal, Brunão. Então, sempre um prazer estar aqui falando com o pessoal aqui no podcast. E ainda mais sobre esse tema tão legal, né? Porque é o IC que a gente tem tanto carinho agora depois de ter passado, né? Então, uma coisa que aparentemente não era tão óbvio para o nosso time de cofundadores de business, né? E sempre foi um sonho dos nossos cofundadores tech, mas que no final das contas valeu super a pena e a gente super valoriza a experiência. Minha carreira começou, na verdade, em banco, né? Comecei trabalhando no Bradesco, a princípio, na área de controladoria de fundos de investimento. Sempre me interessei bastante por essa área financeira. Evolui um pouquinho indo para Price depois, na parte de fusões e aquisições, onde eu comecei a ganhar mais experiência do ponto de vista de gestão de negócios, entender o que faz uma empresa dar certo ou não dar certo. E aí, sempre tive essa vontade de empreender, né? E aí era um momento bom na minha vida, né? Ainda minha situação pessoal favorecia tomar esse tipo de risco. Saí da Price, comecei a empreender, abri uma pequena consultoria de negócios para pequenas empresas, que a gente via que as pequenas empresas com um pouco mais de profissionalização, uma visão estratégica, uma visão de marketing digital, uma visão de finanças um pouco mais sofisticada, poderiam se beneficiar disso. Comecei minha carreira empreendedora nisso, né? Fiquei alguns anos junto com uma outra sócia me desenvolvendo esse tipo de soluções. Mas eu queria uma coisa um pouco mais dinâmica, queria ir para startup, queria gerar mais impacto para a sociedade através da tecnologia. Foi aí que eu saí desse primeiro empreendimento, né, e fundei uma startup de RegTech que visava justamente fazer validação de fornecedores de maneira automática, usando diversas fontes de dados para fazer isso de maneira mais eficiente. A gente começou a fazer isso, a gente teve alguns problemas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e aí a gente viu que a startup precisaria de outras coisas para poder dar certo, seria melhor a gente seguir um outro caminho. Foi aí que surgiu o Brunão, que já trabalhava com Open Finance fora do Brasil, né? E trouxe justamente esse problema importante aqui no mercado brasileiro, que era a ausência de agregadores de dados para poder construir outras soluções, né? Então o Bruno representava algumas soluções de inteligência analítica para Open Finance e de PFM, e faltava essa infraestrutura, e aí que surgiu a ideia da Plug, né? E aí em 2020, um pouco desde 2018, a gente começou a falar de Plug, e aí tudo isso se materializou em 2020, a gente começou no programa do Lift do Banco Central, que acho que foi o super pontapé inicial para a gente acelerar as coisas. E aí, ao longo desse tempo, a gente começou a construir a Plug, começamos a tracionar, ganhamos alguns importantes projetos, e aí surgiu a oportunidade do IC, né, trazido justamente pelo Federico e Gabriel, nossos outros co-founders tech, que sempre sonharam em fazer parte do IC, né? Eu, o Bruno e o Rogério, a gente já tinha ouvido falar, mas, poxa, será que faz sentido mesmo? Né? Pô, a gente já está aqui na prática, a gente já tem uma certa experiência, etc. Mas a gente viu que, entrando no IC, a gente conseguiu ter uma certa bagagem muito específica da startup, né? Então, as startups têm um jeito muito particular de funcionar.
tem muitas manhas e pegadinhas e coisas que a gente faz errado, que são contraintuitivas, mais ou menos, quando você começa a pensar em um negócio maior, né? Que a gente adquiriu lá. E pra gente foi super importante justamente por essas questões que o Mário colocou, né? Principalmente o ponto que me chamou a atenção bastante do IC, primeiro, quando não conhecia e comecei a investigar um pouco mais, principalmente por causa do Federico e do Gabriel, foi o conteúdo. Aí você entra ali, realmente o conteúdo que eles têm para todos, não é só para quem é uma YC Company, mas para todos que estão abertos ali, é mind-blowing, né? É um negócio que realmente transforma e é muito legal. Então aí eu falo, putz, olha, tem uma estratégia muito legal assim com relação ao IC para te ajudar a crescer, para te ajudar. Tem o objetivo final do fundraising, apesar da aceleração, não tem o objetivo especificamente de fundraising, mas é uma consequência muito forte que o programa nos traz. Eu queria saber como foi o processo de seleção, pessoal. Acho que a principal pergunta que me vem pelo LinkedIn de futuros de founders de startup é como, putz, mas legal, tem o processo de seleção aqui, mas que dicas vocês dariam para essas pessoas que estão querendo aplicar, que às vezes tem só uma ideia, que às vezes tem uma empresa já tracionando? O que você poderia dar de dica para esses caras que querem aplicar e como foi o processo de seleção de vocês? Cara, assim, primeiro explicando rapidinho o processo seletivo, ele consiste de 2 etapas. É um processo super curto, se for pegar desse ponto de vista, do qual o primeiro é uma aplicação razoavelmente completa sobre sua empresa. A ideia é entender quão bem você entende daquele problema, quão bem você explorou hipóteses ao redor daquele problema, quanto de experiência você já teve, como você se conecta com aquilo, o que você já validou, o que você não validou, como é o relacionamento entre os sócios. Então, é uma application bem profunda, e acho que até do ponto de vista de alguém que pensou muito na primeira vez, a gente deve ou não aplicar, eu recomendaria que todo mundo aplicasse. Primeiro porque é de graça, então, na pior hipótese, você só vai investir seu tempo. E por outro lado, é um processo de autoconhecimento enorme para qualquer empreendedor. Qualquer pessoa que está num estágio inicial, empreendendo, é um processo incrível de você pensar e repensar várias questões que não é todo dia que você para refletir. E aí, feita essa primeira etapa de application, né, que você coloca ali suas informações, a OIC seleciona, acho que o número varia, mas ouço que mais ou menos 10% das melhores applications vão para entrevista, e é uma entrevista de 10 minutos. Então, é a entrevista mais rápida que você vai ter na sua vida, sem dúvida. E a ideia é ser muito direto ao ponto. Então, entender quanto você entendeu o produto, quanto você tracionou desde que você aplicou até a entrevista. Acho que uma coisa que o IC valoriza muito é a ação. Então, ver que você conseguiu desenvolver num curto espaço de tempo muito tuas hipóteses, muito teu produto, conseguir clientes, conseguir gente que acredita no que você está montando. E ali bate bola, jogo rápido. Tomam uma decisão ali, às vezes no mesmo dia, às vezes 2 dias depois, e já te dão um retorno se você foi aprovado ou não. Caso não seja aprovado, te dão inclusive feedback. Mário, eu ia colocar o ponto que você colocou durante o processo de entrevista, que são esses 10 minutos que vão determinar. É engraçado, primeiro, acho que ambas empresas a gente teve o processo online, né? Mas era antes da pandemia, que era tudo... tinha gente que viajava 25 horas para ter uma entrevista de 10 minutos ali para decidir se entra no IC ou não. Mas eu acho que o mais interessante que você colocou, durante essa entrevista, é importante dizer, principalmente para o brasileiro que não é muito direto às vezes, né? O americano é muito direto, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E às vezes o cara pergunta A, você fala C, B para responder A, que é o jeito comum, talvez, do brasileiro trabalhar, de conversar, de contextualizar. E ali você tem 10 minutos para causar uma ótima impressão. E talvez a primeira pergunta que ele faça ali, qual o problema que você está resolvendo, você tem que ser muito direto, com uma frase, 2 frases. Não adianta você ficar enrolando, né? O legal do IC é que eles giram... Acho que tudo que se discute lá e que se aprende lá gira em torno da frase que é lema deles, né? Construa alguma coisa que as pessoas precisam. E aí, todo o processo de aplicação, eles acabam fazendo perguntas-chave em volta do que você está querendo aqui, para saber se é algo que as pessoas precisam. Se você está validando isso, você está pensando dessa forma, né? Você não está gastando esforços desnecessários construindo coisas que as pessoas não precisam. Então, isso é super legal. E para você falar do problema ou você pode complexionar muito os problemas que a gente pode resolver, né? Mas a gente tem que ser uma frase... depois a gente vai falar sobre o Demo Day, mas tem que ser aquela frase, catchphrase muito rápida para falar, olha, essa é a empresa, esse é o problema, essa é a solução que a gente está fazendo. E muitas vezes as pessoas demoram um pouco mais, né? Não, só adicionar até, Bruno, que uma coisa que eu recomendaria caso você vá para entrevista, manda mensagem para as pessoas do IC. Acho que
A comunidade Latam como um todo, especialmente aqui no Brasil, é muito unida. Sempre que as pessoas estão em processo de entrevista, uma galera se disponibiliza a entrevistar, ajudar a treinar. Acho que diria para não treinar demais, para não ficar robótico, mas é sempre bom pelo menos checar esse ponto de, tô conseguindo responder direto ao ponto? É uma coisa de 10 minutos ou eu tô me preparando para uma entrevista de 1 hora? Eu acho que o IC também, ele criou essa rede de alumni que é super importante, que se apoiam e também visam apoiar novos empreendedores que queiram chegar. Então, pelo menos as pessoas que a gente também, antes de aplicar, quando a gente passou para a entrevista, a gente foi conversar com alguns alumni que foram todos super abertos para ajudar também a gente a ter o êxito na entrevista, que foi... Nossa, durou 10 minutos, cortou, a gente fica naquela apreensão. Deu certo, não deu certo, não sei se o cara gostou, causou uma boa impressão. Mas na madrugada seguinte, era madrugada aqui, a gente já tinha o resultado, ficamos super felizes, né? Pessoal, queria que vocês comentassem um pouco sobre durante o processo, né? Então, passou a entrevista, fomos selecionados. O que chamou mais a atenção de vocês nas palestras, nos office hours? Queria que vocês contassem um pouquinho. Vitor, você pode contar um pouquinho qual que era o processo e o que você mais gostou desse processo todo durante o programa de aceleração? Legal. O que eu gosto muito do IC, eu acho que essa é uma grande lição para todo empreendedor, né? Principalmente startup. No começo você está preocupado em grandes histórias, né? IA e complexidade, etc. E tudo que você aprende lá é praticidade, né? Então, a própria entrevista de 10 minutos é uma lição de praticidade. Todas as interações nos office hours duram 15 minutos cada um. Você tem que ser super objetivo e os partners, eles te direcionam justamente para você ser objetivo, até para você construir essa maneira de raciocinar as coisas que vá direto ao ponto, né? Você não se deixar enganar por certos argumentos que às vezes a gente até constrói para tentar justificar aquilo que a gente está pensando, mas que eles não levam em consideração fatos em vez de simplesmente opiniões vagas, né? Então, ser bem franco consigo mesmo. E essa questão da franqueza e praticidade acaba ficando bem evidente nas palestras que a gente tem por lá, né? Então, não tem essa de, mostrar como eu sou bonito. E é muito mais mostrar tudo que eu fiz de errado e falar, puxa vida, pessoal, não façam isso também, né? Então, a gente teve lá a palestra que eu gostei bastante com o Justin Kan, por exemplo, lá um dos fundadores da Twitch, né? Que depois falou, agora eu sou um founder experiente, fiz um negócio de sucesso, que deu tudo certo, agora eu vou abrir um outro business aqui e vai dar tudo certo. E ele fez tudo de errado em relação ao livro de como se fazer as coisas segundo as regras do IC e falou, realmente deu errado, né? E aí contou cada pedaço de tudo que deu errado pra você não fazer também. E um founder super conceituado, né? Deixou subir a cabeça. Exatamente. Então... E a valorização também, eu acho que é um pouco da cultura americana, que talvez não seja. Você falar aqui no Brasil que talvez... eu falhei ao criar uma empresa lá, eles valorizam que você falhou e você, obviamente, mostrando que você aprendeu com os erros. Ele é muito bem valorizado, isso aí, igual você falou, um second time founder. E não interessa se você falhou ou não, mas que você aprendeu com aquilo ali é muito valorizado no passado, né? E Mário, o que foi marcante para você durante a aceleração? O que foi legal, o que não foi legal, enfim... Compartilhe um pouco a sua experiência, por favor. Assim, é interessante pensar assim, em retrospecto. Acho que tem muita coisa legal. Mas assim, o resumo tudo que você vive lá está muito relacionado a produto. Você olhar produto com essa ótica de por que as pessoas precisam disso, como que eu resolvo essa dor que existe, é real, e como agir sobre ela. Então, até um negócio interessante da YC é que é um processo de aceleração que ele é muito focado para ação. Então, geralmente a gente pensa, aceleração, você vai lá ter aula, né? No IC, os encontros são pouco frequentes. Até no ponto do online isso encaixa bem. Presencial era da mesma forma em termos de carga horária, mas você tem ali 2, 3 encontros por semana. São algumas palestras com ex-founders do IC que tiveram muito sucesso. Também algumas palestras mais focadas em cada grupo de startups. E um encontro ali com um grupo fechado de poucas startups ali que você se aproxima mais, compartilha as tuas dores do dia a dia e pensam junto sobre os problemas, né? E, no geral, fora esses encontros, é o tempo todo. Tá, e como estão tuas métricas? Com quantos usuários você tá conversando? Como que você tá crescendo? E é muito, assim, preto no branco mesmo, de tipo, cara, direto ao ponto. Tá crescendo, não tá crescendo? Você tá ouvindo teus clientes, não tá ouvindo teus clientes? Não tem essa coisa de enrolar. É realmente... focar no produto ou não focar no produto. Exato. E até falando de palestras, teve uma que me marcou muito, que foi a palestra dos fundadores da Stripe. E uma parte em especial. Quando a Stripe começou, que é a maior adquirente dos Estados Unidos, eles fizeram uma coisa que é completamente contraintuitiva, quando você pensa no consenso sobre startups, que era,
Esse tinha um problema que as adquirentes, na época, eram muito ruins de se integrar com e-commerces ou qualquer meio de pagamento online. E aí a hipótese deles é que eles conseguiam construir um produto muito melhor e muito mais fácil de ser integrado. Para validar se essa dor era real, ao invés de falar, pô, a gente está começando agora, estamos competindo com PayPal e várias outras gigantes, vamos colocar nosso produto de graça e depois a gente vai subindo conforme a gente melhora, eles colocaram o preço deles o dobro do que o mercado praticava. E a tese deles era, nós só vamos crescer quando o nosso produto tiver 10, 20, 30 vezes melhor que o da concorrência e o pessoal topar pagar o dobro. E isso, assim, é uma lição de obsessão com o produto, do tipo, cara, a gente tem que melhorar muito o que a gente tem aqui de produto, porque, na prática, do dia pra noite você consegue reduzir seu preço, mas você não consegue melhorar seu produto do dia pra noite. E acho que muito do que o IC prega se resume nessa linha de raciocínio. Perfeito. É o Product Driven Growth, né? Que é o que na Plug também a gente adota bastante isso. Fala assim, cara, o melhor produto prevalecerá. Então a gente tem que muito focado na tecnologia e no produto. Uma das palestras que chamaram a atenção para mim, obviamente pelo nome, foi o cofundador do Airbnb, eu acredito que no seu bet também teve, com o Brian Chesky. E você acha que o cara vai falar sobre, putz, olha, gente, se a gente construiu isso aqui, esse aqui foi o caminho que a gente achou que foi muito maravilhoso. Não, o cara não. Ele fala, cara, aqui eu errei, não façam. Cometam outros erros, mas não cometam esses erros que vocês já sabem, que eu acho que é um pouco do legado do IC, né? Ele mostra todos os erros que esses empreendedores já passaram, que a gente poderia passar, mas eles evitam pelo menos esses erros. Vão cometer novos, mas esses é melhor não, né? E o legal, eu acho que é essa discussão sem framework, sabe? Então vamos usar os fatos aqui e vamos discutir as coisas. Então não é tipo, legal, vamos aprender o que é o Business Model Canva e vamos desenhar. que muitos programas, às vezes, de aceleração levam um pouco para esse lado. É ótimo, são ferramentas excelentes, assim, para você conseguir organizar as ideias, mas no IC não tem nenhum framework, siga esse framework para você organizar suas ideias, não, né? Vamos olhar para os fatos, que é muito isso. Para Plug, Vitor, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muito legal da primeira ou segunda conversa que a gente teve foi quais são suas métricas ou sua principal métrica, né? E tudo que a gente fazia era pensando, se você está fazendo alguma coisa que não está influenciando nessa métrica, você está perdendo um pouquinho do foco. Eu acho que pra gente que tava com muitas ideias na cabeça, fala, putz, mas se a gente for por aqui, se a gente fizer isso aqui... eu acho que para os fundadores, pra gente da Plug, eu senti que todo mundo foi numa mesma direção, todo mundo direcionado para aquela métrica específica, onde tinha 3 meses para realmente melhorar aquela métrica que seria o Demo Day. Então isso foi super bacana, pelo menos na Plug eu senti que estava todo mundo muito bem direcionado para aquele mesmo objetivo, não desviando muito da rota, que é muito fácil. Se você é uma startup, se você tem uma ideia nova, vem um cliente novo, se você ganha um cliente grande, fala assim, cara, olha, se você fizer isso aqui, é muito fácil você se desviar um pouco do seu core. E eu acho que o IC, ele é muito... aqui está a sua métrica. O que você trabalhou essa semana que desenvolveu essa métrica? E você vai conseguir calcular isso tudo. Então, acho que foi um ponto bastante positivo. E é uma mensagem que fica, né? Que fica, exato. Permanece, isso hoje faz parte da depois. cultura, né? E o tempo é o nosso recurso mais escasso. Então, acho que fazer isso numa startup early stage é essencial. Acho que depois que você passa desse momento, talvez em etapas mais para frente, você consiga ter esse foco mais amplo, consiga criar outras frentes de produto, mas também com um time muito maior, um outro momento. No começo é muito importante ter esse foco justamente para garantir que você cresce na direção certa e não começa a dividir todo o seu time e acaba morrendo na praia, né? Perfeito. É um bebezinho, né? Ele precisa comer, dormir, ser trocado. Não vamos ensinar a jogar bolinha ainda. Acho que é um pouco disso. Um ponto também, falando em comer, muita gente pensa no fundraising, né? Todo mundo fala, putz, olha, a gente precisa de dinheiro para crescer e sobreviver. E eu acho que no IC, primeiro, que o fundraising é uma consequência do trabalho que você faz naqueles 3 meses, né? Tem o Demo Day que a gente já vai falar já. Mas uma frase que eu lembro que eu falei assim, olha, não adianta você ter todo o caixa do mundo, porque muita empresa queima. Se você tiver muito dinheiro, você vai queimar muito dinheiro e talvez você não esteja na direção correta, né? Então, falar assim, apesar de ter muita gente passando fome no mundo, tem muita gente nos Estados Unidos que está morrendo porque tem excesso de comida. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio legal ali, que eu acho que é a consequência pós o Demo Day, pós a última etapa, né, do IC. Eu queria falar um pouquinho especificamente sobre o Demo Day com vocês. Para quem não sabe, o Demo Day é uma apresentação que todo batch do
final do batch do IC, tem todas as startups, tem 2 minutos ali para apresentar no final, onde, obviamente, são convidados todos os investidores de fora e pessoas para analisarem, mas são 2 minutos. E eu lembro muito bem, o nosso sócio Rogério aí estava com frio no estômago para fazer uma apresentação 2 minutos. Gerou um nervoso porque você tem que escolher muito bem as palavras naqueles 2 minutos ali para mostrar o potencial que você tem, o time e tudo mais, né? Como foi a experiência, Mário, com vocês no Demo Day e quais foram as consequências depois disso? Cara, o nosso foi 1 minuto só. Então, acho que aumentou o número. Mas foi 1 minuto, na verdade. Foi 1 minuto, perdão. Eu me enganei, cara, foi 1 minuto. Assim, acho que a ideia ali de novo, é o extremo da concisão. Tipo, como você consegue apresentar a tua empresa, tudo que você fez, todo o progresso que você teve, desde que vocês começaram até agora, de modo super conciso, super rápido. Assim, acho que o legal do Demo Day também é o ponto que é um momento que investidores do mundo inteiro estão olhando para você. Isso, pouquíssimas aceleradoras ou oportunidades vão te dar esse tipo de visibilidade, então é muito legal. Mas também, acho que, voltando ao ponto que você falou, né? Os próprios sócios de YC recomendam uma coisa que muitas vezes parece contraintuitiva. Acho que muitos VCs acabam falando, capta o máximo que você puder. O YC não, eles têm uma mentalidade muito. O Demo Day é um catalisador para que você itere mais rápido seu produto e cresça sua empresa. Não é para você sair captando por hype, você se diluir demais, é para você captar o necessário e estritamente o necessário. Isso é uma mentalidade muito legal. Até um recorte que circulou recentemente no LinkedIn do Retool foi o primeiro e-mail para investidores deles. Que era assim, acabamos de captar no IC, captamos $1 milhão. Além do time que a gente tem hoje, não vamos contratar mais ninguém. A gente está com um runway praticamente infinito na época, até que a gente tenha 100 clientes felizes pagando o que a gente está cobrando hoje. Então, assim, são várias coisas que você percebe como é o extremo elevado e quanto isso funciona. Porque hoje o Retool é uma empresa gigantesca e muito por como eles começaram e como eles levaram essa metodologia adiante ao longo da história da empresa. Bacana, perfeito. É uma visão minimalista do investimento, né? Então, você tem mais coisas, imagina a sua casa, né? Cheia de coisas. Você vai se bagunçar mais, você vai ter mais dificuldade vai ser menos ágil ali para fazer as coisas. E aí, eu acho que você pensar em investimento para focar naquilo que é importante é um bom jeito de fazer. Porque aí você não fica se deixando luxos desnecessários, né? E o objetivo, igual... se você fizer uma startup aí, independente do IC ou não, se você fizer uma startup para satisfazer investidor, é o caminho para o fracasso, né? Pensa no seu cliente, pensa no problema. Eu estava falando com o Mário antes, apaixone-se pelo problema, que é um clichê já falar, né? Para apaixonar pelo seu problema para criar uma solução e não se apaixonar pela solução, que muitas vezes a gente tem que validar mercado e entender realmente se essa solução é algo útil, tá? Pós-Demo Day, Mário, queria entender um pouquinho da sua experiência. Fez o Demo Day, imagino que alguns investidores deram like ali, vocês, acho que captaram uma rodada agora, né? Quer contar um pouquinho como foi o pós-Demo Day aí de vocês? Assim, acho que a experiência do IC, o Demo Day ajuda muito, claro, como eu falei, você tem uma grande exposição. A gente acabou fazendo uma rodada recente até, que ainda nem foi divulgada, pós-Demo Day. E tem essa interação mesmo. Então, para explicar pro pessoal como funciona, você apresenta esse 1 minuto, e todos os investidores que estão ali te assistindo ao vivo têm a oportunidade de clicar que querem investir na tua empresa, ou seja, conversar sobre investimento, ou que querem gostar da tua ideia, ou dar um suporte ali na sua ideia. E isso é muito legal, porque você sai dali já com muita gente para conversar. Normalmente, até antes do Demo Day, vários investidores entram em contato contigo para garantir que eles consigam ali um horário na tua agenda, porque sabem que depois do Demo Day vai ser muito corrido. Mas enfim, é uma oportunidade única ali que você tem, que acho difícil que em qualquer outro contexto você consiga falar ali com 60 investidores numa semana. Acho que é um negócio meio impensável. Vitor, o que você acha da experiência pós-Demo Day, daquela estresse que a gente tava? Uma loucura, né? Nossa, a gente teve mais de 100 conversas ali. E é engraçado, porque é justamente essa questão, né? O exercício de você explicar o que você está fazendo te ajuda a entender cada vez mais, em mais detalhes, aquilo que é importante, né? Além de ter uma série de opiniões, entender o que o mercado está olhando em termos de outros investimentos, outras soluções, e aí você ser confrontado, às vezes, com algumas questões que você fala, poxa, é verdade, essa é uma questão importante da gente interpretar. Não que a opinião do investidor vá mudar o que o negócio seja, mas te coloca... São feedbacks que você coleta. Te coloca em contato com outras visões.
Boa. Mas foi super bom. Para a Plug foi fundamental no processo de fundraising, né? Tanto que a gente começou até um seed antes do IC, a gente falou, legal, vamos fechar aqui essa primeira etapa, e depois do IC, já em contato com um espectro maior de investidores, a gente poder continuar a nossa captação. A gente fez isso, foi super positivo para a Plug. E hoje em dia a gente tem no nosso cap table uma série de anjos super importantes, né? Inclusive porque o IC dá esse contato, né, granular com uma série de alumni, outros investidores, pessoas físicas mesmo, e eu acho que isso pra gente foi importante para ter vários feedbacks, além de outros fundos maiores que a gente já tem falado. É legal que algumas pessoas físicas aí, alumni, às vezes nem conversava direito com a gente, falou assim, olha, eu gostei da ideia, entendo exatamente o que vocês estão fazendo, gostaria de investir. Posso? Fica ao contrário, né? Um negócio muito bacana, super interessante. Até uma aula, né? Às vezes o cara tá numa outra startup que fez isso em outro lugar e quer investir porque ele acredita na tese, e aí ele fala, olha, legal, eu fiz isso aqui, deu certo lá. Ah, legal, bom saber, a gente já direciona um pouco melhor também algumas coisas, né? Então, boa. Bom. Outro ponto que eu gostaria de destacar é, pós o IC, é justamente o senso de comunidade de IC, né? Que hoje tem grupos no WhatsApp, tem o Slack, tem o Bookface, que é praticamente uma rede social dentro da Y Combinator, onde tem muito conteúdo super rico e as pessoas costumam se ajudar. As empresas, as YC companies normalmente costumam se ajudar bastante, que eu acho que é um ponto super positivo. Você acaba criando uma comunidade ali que se aprende com erros e também torce para aqueles colegas para terem bastante êxito aí, tá? Pessoal, já passamos mais de 30 minutos aqui da nossa conversa. Passou muito rápido, na verdade. Para finalizar, eu queria que vocês, se pudessem, concluir alguma coisa do IC, mas eu queria também, tradição aqui dentro do Fintech Trends, é a gente indicar algum livro, podcast, documentário, curso, qualquer coisa aí pro público que está ouvindo. Mário, tem algo que você quer recomendar pra gente? Cara, acho que reforçar o que eu já falei, apliquem pro IC, não tem literalmente nenhum ponto negativo. Quem quiser ter experiência, também tem a Startup School, que é uma escola que tenta replicar de modo aberto para qualquer empresa o que é um pouco a metodologia do IC. E é super legal, a gente fez também antes de aplicar e foi super valioso. E de livro, já que a gente está falando tanto de produto, um livro muito legal chama The Mom's Test, ou Teste da Mãe, em português, que é um livro que foca em como ter a metodologia de produto, fazer perguntas de discovery da forma correta. Então, muitas vezes a gente cria viés na hora de entrevistar, e o livro é sobre isso. É sobre, você tem que passar no teste da mãe. Se você chegar para sua mãe e falar, mãe, tô construindo um aplicativo no iPad para receitas. Ela fala, que incrível, filho. E na verdade você deveria perguntar muitas outras coisas antes. Você tá usando o iPad, mãe? Qual foi a última vez que você cozinhou? Quais receitas você lê? Você tem um livro de receitas? Não? Onde você consultaria se fosse cozinhar? Então, todo esse approach, de fato, de tirar o viés e entender realmente qual a dor, sem medo de que a pessoa fale, cara, o que você está propondo não faz sentido nenhum, porque a nossa dor é outra. E ter também essa maleabilidade de pivotar, se for o caso. Exato. Encontrar o problema realmente, né? Exato. E é muito fácil você enviesar. Testando um produto é muito fácil você enviesar a questão, né? Que todo mundo fala, nossa, eu quero, com certeza eu gostaria disso. Mas as perguntas são diferentes. Legal, vou anotar aqui também para ler, que eu achei bacana. E é legal, eu acho que o que eu poderia também colocar como que eu tenho visto, né? É muito nessa linha. É um pensamento científico, no final das contas, né? Então, quando você fala de Mom's Test, tem uma série de outras coisas nesse sentido. Eu acho que o IC traz muito isso. Ele não coloca dessa forma, né? Que é um processo científico. Mas é justamente você chegar na causa raiz das coisas e fazer as perguntas certas, né? E aí, eu acho que em termos de conteúdo legal, para mim, a playlist do IC no YouTube é sempre legal de ter. Apesar de ter muitos dos conteúdos que a gente já passou durante o próprio programa de aceleração, você continuar revendo eles periodicamente é super legal, porque você está em contato com um dilema interno na empresa novo, que quando você olhou aquele conteúdo da primeira vez não fazia sentido. Agora é exatamente daquilo que você está precisando, que eles estão falando. Então é uma coisa tem conteúdo para todas as etapas que você pode imaginar. É para a vida toda, né? Exato, então toda hora você fica vendo alguma coisa, vai ter um vídeo ali que vai falar de uma coisa que você fala, pô... E é aberto, né, Vitor? Não é que está exclusivo para as empresas IC, eles têm um conteúdo fantástico aberto. As próprias essays do Paul Graham são muito boas, enfim, tem muita coisa legal. Sim. Muito bem indicado. Sobre isso, uma coisa que pouca gente sabe é que o IC não é só para seed stage companies. As empresas, conforme vão crescendo, tem outros programas dentro de um IC que te auxiliam. Então tem o Series A Program, tem o Growth Program, então realmente para a vida da empresa e agrega muito valor. Perfeito. Pessoal, então eu agradeço
a Y Combinator. Principalmente, eu acho que foi uma etapa fundamental e muito bacana, pelo menos em nome da Plug, com certeza, para compra rápida também. Muito obrigado a vocês pelo tempo que vocês tiveram, pelo conteúdo que vocês conseguiram compartilhar a experiência. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. A gente, lembrando que o conteúdo do Fintech Trends está no YouTube, está no Spotify. Obrigado por você, telespectador aí, que conseguiu tirar um tempinho para ouvir a gente. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Boa. É isso aí.